especial aqui na igreja, para você que está assistindo a gente aí por todo o Brasil. Sejam bem-vindos a esse movimento de adoração e oração. Quero convidar você a cantar junto comigo: a Ele a glória, a Ti, Senhor, todo o louvor. Nesse momento você aumenta o volume do teu dispositivo, da tua TV. Canta junto com a gente, adore o Senhor, receba a presença dEle poderosamente em nossos corações. Porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória, diga. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis, quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Coloque nas mãos do Senhor as tuas orações, os teus pedidos. Coloque nas mãos do Senhor as tuas orações, os teus pedidos, os teus agradecimentos. E continue esse louvor, dizendo: a Ti, Senhor Jesus, todo o meu tempo, toda a minha vida é para o Teu louvor. A Ti toda a honra e toda a glória. A Ele a glória. Seja louvado. Amém. Bom dia. É muito bom estarmos juntos nesta manhã, iniciando essa jornada de oração em busca do poder do Espírito Santo. Nós estamos querendo vida de verdade, vida plena. Estamos cansados de vida mais ou menos, de vida qualquer. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Para que isso aconteça, é fundamental que nós tenhamos em nossa vida a operação do Espírito Santo. É Ele que produz a vida. Sem a terceira pessoa da divindade, nós ficaremos tentando ser melhores do que somos e nos frustraremos. Mas com a presença do Espírito em nós, a vida de Cristo será implantada em nossa vida. E nós reproduziremos o caráter de Jesus. E teremos vida de verdade, vida plena. É por isso que ao longo desses dias pela manhã, nós vamos meditar na obra do Espírito Santo. E vamos, a partir dessas meditações, clamarmos pela presença do Espírito em nossa vida. Durante o meu período aqui, eu gostaria de caminhar com vocês pelo Evangelho de Lucas. O evangelista Lucas, entre os 3 evangelistas sinóticos, ou aqueles que fazem um relato do Evangelho de Cristo de forma semelhante, Mateus, Marcos e Lucas, é o que mais enfatiza a presença do Espírito Santo. É ele o autor do livro de Atos, que tem sido considerado
como Atos do Espírito Santo. Há uma teologia muito forte em Lucas, tanto em seu Evangelho quanto nos Atos dos Apóstolos, sobre o Espírito Santo, uma ênfase central do Espírito. E eu gostaria de caminhar com vocês com o evangelista Lucas em sua ênfase no Espírito Santo. E vamos começar do começo, das primeiras coisas, as que são mais importantes e que são fundamentais. No capítulo 1 de Lucas, nós encontramos, a partir do verso 26, a história do anúncio da concepção de Jesus no ventre de Maria. E a partir desse relato, eu gostaria de extrair lições espirituais a respeito do novo nascimento que é produzido pelo Espírito Santo em nossa vida. Da mesma forma como Jesus foi concebido misteriosamente, milagrosamente no ventre de uma mulher, ele também é germinado em nossa vida por meio da atuação do Espírito. Eu convido vocês a ler a partir do verso 26. No 6º mês, foi o anjo Gabriel, verso 26 mesmo, isso mesmo. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, agraciada, o Senhor está contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito, pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, e por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então Maria disse: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Como Jesus é formado no coração? Como nós podemos adquirir vida plena? A primeira coisa que esse texto nos diz, que a vida plena que Jesus produz, ou que Deus produz na vida de alguém, é fruto da iniciativa divina. Quando Deus envia sobre nós a sua palavra, o seu mensageiro, com uma mensagem poderosa para a transformação da nossa vida. O texto diz que o anjo Gabriel foi enviado da parte de Deus. Eu preciso dizer para você que é interesse genuíno de Deus de que você tenha vida, de que você tenha vida em abundância, de que você tenha vida plena. E Deus está comprometido em fazer tudo para que isso aconteça na sua vida. Aqui é dito que ele enviou o seu principal mensageiro, aquele ser angelical responsável pelas comunicações divinas mais importantes. Foi enviado a uma cidade pequena, uma aldeia na Galileia chamada Nazaré, para falar com uma mocinha virgem chamada Maria, insignificante para a sociedade daquele tempo. Ninguém imaginava nada a respeito dela sobre isso. Ninguém poderia ali imaginar que o nome dela seria celebrado ao longo de todos os tempos, a partir daquele ponto, como a mãe do Filho de Deus. Deus enviou o seu anjo para falar com ela. E eu preciso dizer para você
que Deus não muda os seus meios de fazer aquilo que Ele pretende fazer. Ele continua enviando mensagens. Ele deixou registrado nas Escrituras o seu conceito de salvação e está transmitindo a você hoje. Deus envia uma palavra de salvação para a sua vida hoje. Deus não está satisfeito com a vida, mais ou menos, que eventualmente você esteja levando. Por isso, Ele está levantando mais uma vez um movimento de oração e de busca do Espírito Santo para que você tenha vida. E eu tenho certeza que Ele enviou hoje o seu anjo nessa manhã para falar ao nosso coração. Deus faz isso usando a mensagem dEle. E esta mensagem, ela é forte, ela é poderosa. É uma mensagem de graça. Veja, o anjo Gabriel disse a Maria no verso 28, alegra-te, agraciada, o Senhor está com você. Veja que o objetivo de Deus de transformar nossa vida, de nos dar vida em abundância, é resultado da sua graça. A graça é um favor imerecido, é um dom de Deus. Maria não tinha nada que a diferenciava de outro ser humano. Ela era pecadora como nós somos. Mas a escolha dela para que nela fosse gerado o Filho de Deus é fruto da graça divina, do dom de Deus, do presente de Deus. De igual maneira, não existe nada em nós que nos credencie para que Deus nos distinga ou nos diferencie, nascendo em nós. É fruto da sua graça. E ele diz na sequência, o Senhor está com você. É a presença de Deus na vida que transforma o nosso coração e nos faz um ser à imagem e à semelhança de Deus. É assim que é formada em nós uma nova criatura, com a presença de Deus ao nosso lado. Eu preciso dizer que Deus está com você. Deus ama você. Ele caminha com você. Deus não abandonou você. Deus não deixou você lutando sozinho para tentar ser um cristão melhor. Deus está plenamente consciente da nossa incapacidade de autotransformação ou de desenvolvimento do caráter. Deus sabe que nós temos tendências pecaminosas terríveis, que impulsionam a nossa vida, as nossas vontades para coisas que são contrárias àquilo que Ele deseja para nós. Ele sabe a nossa luta com os nossos hábitos. Ele sabe que nós temos vícios arraigados dentro de nós. Ele sabe que existe um coração inclinado para o mal, cheio de impureza, cheio de inveja, cheio de coisas contrárias ao caráter dele. Como alguém como nós, que pensa como nós pensamos, que somos egoístas desde o ventre, já nascemos aprendendo a falar, não, é meu, sai daqui, que temos o rei na barriga, o que não é Cristo, somos nós mesmos, que olhamos para a vida, enxergamos um espelho apenas, achamos que somos os tais. Como nós poderíamos desenvolver vida plena? Pense nos seus hábitos, no seu estilo de vida, no seu paladar, no seu apetite, naquilo que você mais quer, naquilo que você mais gosta. Sempre, em geral, é contrário àquilo que é de fato bom e àquilo que Deus espera. Como você vai ter vida plena assim? Sozinho você não vai conseguir. É por isso que o anjo disse a Maria, calma, antes de qualquer coisa, antes de eu falar para você o extraordinário que eu vou fazer na sua vida, antes de eu dizer para você quem você será e o que vai acontecer dentro de você, eu preciso te dizer, o Senhor está com você. Não se desespera. Pega na mão dele, confia nele. Não é você, não é sua força, não são suas obras, é o Senhor na sua vida. Por isso, meus irmãos, é fundamental que a gente tenha consciência da presença de Deus conosco. Se você tiver consciência da presença de Deus ao seu lado, no seu dia a dia, você vai ter fortaleza no Senhor.
Você vai ser forte contra as tentações. Você vai vencer, porque não é porque você é forte, não é porque você consegue, é porque você vai olhar para o lado e pela fé vai enxergar o poder de Deus agindo em sua vida, lutando as suas guerras, vencendo em seu lugar. É assim que a gente vence. É por isso que antecipadamente o anjo disse: você é agraciada, o Senhor está com você. E aí ele emite a mensagem que produz vida plena. Ele diz o seguinte para ela: não temas, achaste graça diante de Deus. Verso 31, eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. O que Deus acabou de pronunciar aqui pela boca do profeta anjo Gabriel foi uma coisa impossível. Como uma virgem pode conceber? Veja que essa experiência da concepção extraordinária não é novidade na Bíblia. Você se lembra que as grandes matriarcas de Israel, Sara, Raquel, Rebeca, Raquel, são mulheres estéreis. Por que Deus escolheu a esterilidade feminina, ou mulheres com esterilidade, para fazer uma promessa de uma geração que desembocaria no Messias no futuro? Exatamente para destacar o seu poder. Deus escolhe as coisas fracas para que o poder dele seja manifestado. É para que ninguém tivesse dúvida de que aquela linhagem seria fruto da obra dele. E aqui, no ápice da história, no apogeu da sociedade, da civilização humana, na plenitude dos tempos, Deus escolhe uma menininha, virgem, para gerar nela o seu filho, aquele cantado e profetizado pelos profetas ao longo da história. E por que uma virgem? Para que ninguém tivesse dúvida de que o que ele iria fazer, ele faria exclusivamente sem intervenção de ser humano qualquer. Sabe, as promessas de Deus para a nossa vida, elas são grandiosas demais. O que Deus diz para nós, nós não temos condições de fazer por nós mesmos. Quando você pensa, por exemplo, no Decálogo, os 10 mandamentos, você enxerga a grande impossibilidade da vida cristã. Aquelas 10 palavras de Deus ali, elas são impossíveis de ser praticadas por nós mesmos. Nós não conseguimos fazer. Esta foi a percepção dos israelitas quando Deus terminou de falar as 10 palavras. Eles estavam desesperados. Eles disseram: não fala Deus para nós, Ele está falando coisas que nós não podemos fazer. Fala você, Moisés. Talvez você nos entenda. O que Ele está pedindo é demais. E eu gosto de pensar nos 10 mandamentos como 10 promessas de Deus. Mais do que 10 ordens, mais do que 10 imperativos, são 10 promessas. Coisas que Deus disse que acontecerão em nossa vida. E a nossa atitude em relação a essas 10 palavras não é: agora eu vou me esforçar para fazer um checklist dessas coisas. Não é dizer como o povo: tudo que o Senhor falou, nós faremos. A resposta é: em tudo do que Deus disse, nós creremos. Se Deus disse, vai acontecer. Foi Ele que abriu o Mar Vermelho, não foi? Eu tinha condição de abrir o Mar Vermelho? Não. Eu tinha condição de me libertar da escravidão do Egito? Jamais. Mas Ele não foi lá e fez uma coisa extraordinária. Ele fez, Ele é poderoso, já provou que é. Então, se Ele está dizendo que essas 10 palavras impossíveis vão acontecer na minha vida, eu simplesmente vou crer. E aqui eu posso estar falando para pessoas que estão se debatendo há décadas, tentando ser fiel e se frustrando em algum desses pontos.
Eu posso estar falando para pessoas que estão se debatendo com o seu paladar, por exemplo. Sabe o que é certo fazer, mas não consegue fazer, porque tem uma força interior que te leva a fazer o contrário daquilo que Deus deseja. Alguém que tenha um vício que está dizimando a sua saúde, a sua vida, tirando o brilho nos seus olhos, tirando a alegria de viver, afastando as pessoas, destruindo a sua vida e a sua família, e você não consegue, e não consegue vencer. É claro que você não consegue, você não tem força para isso. Mas eu quero te dizer que a sua vitória é promessa de Deus. E se é promessa de Deus, quem faz é quem? É Ele. A resposta humana é simplesmente crer que Deus é poderoso para fazer aquilo que Ele prometeu. Ele prometeu para uma virgem: você vai ter um filho. E esta promessa representa aquilo que Ele pode fazer em nós. Ele prometeu que Jesus vai nascer no nosso coração. Ele prometeu que nós vamos ter um caráter semelhante ao de Jesus. Ele prometeu e Ele vai cumprir. Então disse Maria ao anjo, no verso 24: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Não tenho relação com homem algum. Esta pergunta, ela é questionamento e resposta ao mesmo tempo. Não tem relação com homem algum. Por quê? Porque a obra do Espírito Santo de produzir nova vida em nós não tem relacionamento com ser humano nenhum. Quem é nascido da carne é carne, Jesus disse a Nicodemos, mas quem é nascido do Espírito é Espírito. Não é obra da carne, não é obra do esforço, é obra do Espírito Santo. E o anjo diz isso na sequência a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer de ti será chamado Filho de Deus. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Como é que Jesus nasce na vida de alguém? Quando desce sobre ela o Espírito Santo. Nós deveríamos ser mais comprometidos, irmãos, em clamar pela presença do Espírito em nossa vida. É Ele que faz o impossível em nós. É Ele que implanta em nós o embrião de Cristo que se desenvolve e ocupa o espaço que expulsa a presença do pecado em nós. Enquanto Cristo não se desenvolver, o pecado reina. Mas quando Cristo nasce e é gerado e cresce, o pecado é vencido e é expulso da nossa vida. É assim que a vida plena e abundante se torna realidade em nós, pela presença do Espírito, gerador da presença de Cristo em nossa vida. Às vezes, nós não acreditamos que essas coisas podem acontecer em nós. Talvez eu esteja falando para pessoas que já desistiram de serem os cristãos que Deus deseja que elas sejam. Imaginam que essa é uma realidade para outras pessoas especiais, mas que nunca vão conseguir ser cristãs de verdade. Eu vim aqui essa manhã, eu vim aqui a falar a você que Deus tem poder de cumprir aquilo que Ele promete. E Ele nos estimula na sua didática divina a crer em suas promessas. Veja que aqui nessa passagem, o anjo Gabriel, depois de falar o impossível, o improvável, aquilo que não pode ser alcançado pelo ser humano, e percebendo a perplexidade de Maria, a dúvida germinada no coração diante de tão grandiosa promessa, ele diz: para você ter mais condições de acreditar, você lembra daquela parente sua chamada Isabel, aquela idosa, estéril, que nunca pôde ter filhos, que já estava fadada a não ter geração? Pois é, ela está grávida. E a operação da gravidez dela é semelhante à sua, porque foi pelo poder de Deus que ela engravidou. O que é isso aqui? É Deus mostrando testemunho de transformação na vida de outras pessoas para que você possa crer.
A igreja de Deus é a comunidade de pessoas transformadas pela graça. E é por isso que nós temos que nos congregar e não podemos deixar de fazê-lo, porque nós enxergamos na vida dos outros aquilo que Deus poderá fazer também na nossa vida. Quando Deus vai lá e salva pessoas perdidas, quando Deus recupera viciados, quando Deus transforma pessoas adúlteras em pessoas puras, quando Deus restaura casamentos, quando Deus salva filhos de outras pessoas que estavam perdidas, quando Deus devolve a alegria da salvação, paz, esperança, brilho nos olhos, nós olhamos e dizemos: Deus também poderá fazer isso na minha vida, eu creio. Deus vai usando o testemunho de outras pessoas para nos estimular a fé, e foi isso que Ele fez aqui. É assim que o Espírito Santo nasce e germina na vida de alguém, quando nós podemos ver Deus agindo na comunidade dos santos. Olha para Isabel, ela vai ter um filho, E aí eu vou concluir com a resposta de Maria, que deveria ser a resposta de todas as pessoas. Quando o anjo diz a ela no verso 37, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas, porque o meu Deus é o Deus do impossível. Deus vai fazer o impossível na sua vida, eu estou te dizendo em nome de Cristo, Deus vai fazer o impossível. Se você já cansou de lutar, pode desanimar de lutar, porque quem vai lutar por você é Deus e Ele vai vencer. Se você acha que não consegue, tudo bem, você está correto, você não consegue mesmo. Eu quero que você se apegue à promessa de que Deus vai vencer, porque Ele é o Deus do impossível. Maria respondeu: aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a tua palavra. Eu gostaria que nessa manhã, que hoje, todos os que estão aqui, que nos acompanham, dissessem: Jesus, você quer nascer na minha vida? Eu não consigo gerar o Senhor. Essa promessa é de que o Senhor vai nascer. Então, eu abro a minha vida para que o Senhor faça esse milagre. Aqui está o teu servo, aqui está a tua serva, que se cumpre em mim tudo o que o Senhor disse, que a tua palavra se realize em minha vida. O Mateus vai vir cantar aqui. E eu gostaria que, ao você ouvir essa canção, você abrisse o seu coração para que o milagre do nascimento de Cristo, da transformação do caráter, da renovação da vida, da dádiva de uma nova vida, de uma vida verdadeira, se efetize em você. Abandone a vida passada. Não interessa se você é crente ou não. O que eu estou falando é que você precisa de uma nova vida, de uma vida de verdade, de uma vida plena. E essa só pode ser gerada pelo Espírito Santo. E Ele está disponível apenas se você clamar. Então clame para que isso aconteça em você hoje. Quero invocar o nome Cristo sobre cada mente e coração. Eu sei que existe paz em tua presença, clamo Cristo. Quero invocar o nome Cristo, buscar e receber libertação. Preciso de esperança e liberdade, clamo Cristo. Teu nome é força, teu nome é cura, tu és meu sol, quebra as muralhas, brilha entre as trevas, sê meu farol. Quero invocar o nome Cristo sobre a ansiedade, o medo atroz.
sobre os cativos depressivos. Eu clamo, clamo Cristo. Teu nome é força, teu nome é cura. Tu és meu sol, quebra as muralhas, brilha entre as trevas, sê meu farol. Proclame das montanhas, leve Cristo às ruas, onde existem trevas e a vida é tão dura. Em minha família eu clamo o santo nome, Cristo. Proclame das montanhas, leve Cristo às ruas, onde existem trevas e a vida é tão dura. Em minha família eu clamo o santo nome, Cristo. Teu nome é força, teu nome é cura. Tu és meu sol, quebra as muralhas, brilha entre as trevas, sê meu farol. Deus enviou o seu anjo nessa manhã. Ele veio abençoar você. Ele veio com a mensagem de transformação plena da sua vida. Ele veio para trazer vida plena, de verdade, para você. Ele veio para que Cristo nasça em você, reine para sempre na sua vida, porque aqui é dito que o seu reino não terá fim. E você pergunta: como será isso? Porque eu não tenho relação com homem algum. Ser humano nenhum pode fazer aquilo que Deus promete. E a resposta de Deus é: e descerá sobre você o Espírito Santo, e fará germinar a natureza de Cristo em sua vida, transformará os seus hábitos, quebrará os seus vícios, devolverá a alegria da salvação a você, brilho nos seus olhos, esperança para viver, restaurará a sua família, fará coisas que você tem tentado fazer sozinho e não tem conseguido e tem se frustrado. Ah, meus irmãos, Deus é poderoso para fazer coisas grandiosas. É tempo de se levantar fé em nosso coração, uma crença inquebrantável nas promessas infinitas de Deus. Deus pode fazer. Ele diz: você está duvidando? Olha para o lado, olha para a história, você já vai ver o que eu fiz. O meu poder é o mesmo, eu estou empenhando todo esse poder para transformar você. Creia, eu amo você, eu não desisti de você, eu estou com você. Não desista de você mesmo, não desista da minha palavra, se apegue às minhas promessas, porque não haverá impossíveis para Deus em todas as suas promessas. E a nossa resposta é: aqui estão os servos do Senhor. Eu estou aqui, Senhor. Mais um ano, mais uma jornada de 10 dias. Eu vim de novo, Senhor, porque eu creio que não há impossíveis para ti em suas promessas, que se cumprem em mim.
Senhor disse, porque a tua palavra é poderosa e eu creio nela. Se você deseja que esse milagre do nascimento espiritual de Cristo aconteça em você, quero convidar você, onde você está, aqui ou à distância, que você se coloque em pé nesse momento, se você puder, e diga: Senhor, aqui está o teu servo, aqui está a tua serva, que se cumpra em mim a tua palavra. Nosso Deus e nosso Pai, batiza o teu povo com o Espírito Santo, para que ele produza vida de verdade em nós. Estamos cansados da nossa vida mediana, da nossa vida na carne. Queremos a vida no Espírito, queremos nascer do alto, queremos ser semelhantes a Jesus, queremos expulsar a presença do pecado em nossa vida, mas não conseguimos. Por isso, ó Espírito de Deus, germine Jesus em nosso coração, transforma os nossos hábitos, nos faz pensar como Cristo, nos dá a mente de Cristo, para que tenhamos os hábitos de Cristo, as palavras de Cristo, o coração de Cristo e a esperança de Cristo. Faz essa obra em nós, Senhor. Só Tu podes fazê-la, nós não temos condição. Por isso, cumpre a Tua promessa. Aqui estão os Teus servos, que se cumpre em nós a Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Muito obrigado, pastor Vinícius, Mateus Riso. Te espero amanhã, 6 horas pontualmente, estaremos aqui novamente. Que Deus te abençoe, excelente dia na presença de Deus. E amanhã estaremos juntos para adorarmos o nome dele. Grande abraço, excelente dia.